Leitura da primeira carta de São João. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus fica nele, ele não pode pecar, pois nasceu de Deus. Nisto se revela quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Todo que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: E eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estáis procurando? Eles disseram: Em Rabi, que quer dizer, Mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram pois ver onde ele morava e, nesse dia, permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer, Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer, pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, trago a vocês uma mensagem que fala diretamente às nossas experiências diárias, tocando as profundezas de nossos corações. É uma mensagem de esperança e transformação, revelada por meio das passagens bíblicas que foram proclamadas hoje, e na primeira leitura da primeira carta de São João e o Evangelho de João. Imaginem-se, por um momento, em meio às tarefas e desafios da vida cotidiana. As pressões do trabalho, as preocupações familiares, as lutas pessoais que enfrentamos. Essas situações são familiares para todos nós, não é mesmo? Nossas vidas estão repletas de momentos em que nos sentimos perdidos, confusos e até mesmo desanimados. Mas hoje, as Escrituras nos oferecem uma mensagem de esperança, uma luz brilhante em meio à escuridão. Na primeira leitura, São João nos diz: Filhinhos, ninguém vos seduza. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 1 João 3,7. Essas palavras ressoam em nossos corações e nos convidam a refletir sobre a importância da justiça em nossas vidas. Em um mundo onde a injustiça parece prevalecer, onde a mentira e a corrupção muitas vezes parecem triunfar, somos chamados a ser luzes que brilham na escuridão. Somos chamados a praticar a justiça em todas as áreas de nossas vidas, a viver de acordo com os princípios de Deus, mesmo quando isso é difícil. Mas como podemos fazer isso? Como podemos ser justos em meio a um mundo cheio de tentações e desafios? O Evangelho de João nos oferece uma resposta inspiradora. Ele nos conta a história de como Jesus chamou seus primeiros discípulos. João Batista estava com 2 de seus discípulos quando viu Jesus passando. Ele apontou para Jesus e disse: E eis o Cordeiro de Deus. João 1,36.
Essas palavras ressoaram nos corações dos discípulos, despertando em seus corações uma sede de conhecer mais sobre esse homem extraordinário. Então, os discípulos seguiram Jesus e lhe perguntaram: Rabi, onde moras? Jesus respondeu: Vinde e vede. Eles foram e passaram o dia com ele. E nesse encontro, suas vidas foram transformadas. Eles perceberam que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, e eles decidiram segui-lo. Essa história nos oferece uma imagem vívida de como podemos buscar a justiça em nossas vidas. Assim como os discípulos, somos convidados a seguir Jesus, a passar tempo com Ele, a conhecê-lo pessoalmente. É nesse encontro íntimo com Jesus que encontramos a força e a sabedoria para viver uma vida justa. Quando nos aproximamos de Jesus, quando abrimos nossos corações para Ele, Ele nos revela a verdade sobre nós mesmos e sobre o mundo. Ele nos ajuda a discernir entre o certo e o errado, a escolher o caminho da justiça mesmo quando é difícil. Ele nos capacita com sua graça para sermos testemunhas do seu amor e da sua verdade. No entanto, seguir Jesus não é apenas uma questão de conhecimento intelectual. É um chamado à ação concreta. É um convite para que nossas vidas reflitam as verdades que aprendemos dele. E esse é o desafio que enfrentamos hoje. Como podemos praticar a justiça em nossas vidas diárias? Como podemos ser testemunhas do amor e da verdade de Deus em um mundo que muitas vezes parece estar em desordem? Quero compartilhar com vocês uma história que ilustra essa questão. Havia uma vez um homem chamado Pedro, que trabalhava em uma empresa onde a corrupção era generalizada. Ele se deparava com situações em que a honestidade era desafiada e a justiça era ignorada. Mas Pedro decidiu que não iria comprometer seus princípios. Ele escolheu viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, mesmo que isso significasse enfrentar dificuldades e oposição. Ele se recusou a participar de esquemas corruptos, mesmo quando isso significava perder promoções e benefícios. Em vez disso, Pedro decidiu ser um exemplo de integridade em seu local de trabalho. Ele era conhecido por sua honestidade e ética inabaláveis. Ele se tornou uma voz de justiça em meio à injustiça que o cercava. E o que aconteceu? Com o tempo, as pessoas começaram a notar a diferença em Pedro. Seus colegas de trabalho ficaram curiosos sobre o que o motivava a agir de maneira tão diferente. Eles começaram a fazer perguntas e a buscar respostas. Pedro aproveitou essas oportunidades para compartilhar sua fé e os ensinamentos de Jesus. Ele explicou como seu relacionamento com Cristo o capacitava a viver uma vida justa, mesmo em um ambiente corrupto. Ele mostrou-lhes que a verdadeira justiça vem de Deus e que Ele nos capacita a vivê-la. Com o tempo, algumas pessoas foram tocadas pela mensagem de Pedro e também escolheram seguir Jesus. E assim, um pequeno raio de luz começou a brilhar em meio à escuridão. Queridos irmãos e irmãs, essa história nos lembra que podemos fazer a diferença, mesmo em situações desafiadoras. Podemos ser luzes que brilham em meio à escuridão, testemunhas do amor e da justiça de Deus. Hoje, eu os convido a refletir sobre como cada um de nós pode praticar a justiça em nossas vidas diárias. Pode ser que estejamos enfrentando desafios em nossos locais de trabalho, em nossas famílias ou em nossas comunidades. Mas lembrem-se, assim como Pedro, somos chamados a viver de acordo com os princípios de Deus, mesmo quando é difícil. Vamos buscar Jesus, passar tempo com Ele em oração e meditação. Vamos pedir a Ele que nos guie e nos fortaleça para agir com justiça em todas as áreas de nossas vidas. Vamos permitir que Ele transforme nossos corações e nos capacite a sermos testemunhas do seu amor e da sua verdade. E, finalmente, quero concluir com uma mensagem de esperança. Quando escolhemos seguir Jesus e viver de acordo com os seus ensinamentos,
Ele nos dá a graça de experimentar a sua presença em nossas vidas. Ele nos dá a esperança de um mundo transformado, onde a justiça prevalece e o amor de Deus reina supremo. Que essa esperança nos motive a agir, a ser luzes brilhantes em meio à escuridão. Que ela nos inspire a buscar a justiça em todas as áreas de nossas vidas e a compartilhar o amor de Deus com todos aqueles que encontramos. Oremos para que Deus nos guie e nos fortaleça nessa jornada. Que Ele nos dê a coragem e a perseverança para vivermos de acordo com os princípios do Seu reino. E que, através de nossas vidas transformadas, possamos ser testemunhas do Seu amor e da Sua justiça para o mundo. Que assim seja. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.